Com a permissão de Deus, nosso Pai espiritual, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. O tema livre de hoje traz mais algumas daquelas perguntinhas sobre as quais a gente tem muitas dúvidas. São elas: a instituição do casamento acabou? As pessoas que não acreditam em Deus sofrem mais? E a terceira: como conhecer o futuro? A seguir, depois do tema livre, nós temos uma questão controversa para a ciência e para as religiões. A homossexualidade vem dos genes, do ambiente social ou do espírito? Quem responde é a nossa companheira de apresentação, Rose Heidman. Por fim, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos Maria Ana Valim, trazendo o tema O Homem no Mundo. Fiquem conosco. Amigos, nosso tema livre de hoje, vamos responder aqui 3 perguntas. Eu vou entrar de sola aqui com a Mariana e vou fazer a primeira para ela, quero ver como é que ela vai se sair. A instituição do casamento acabou? Não. Não? Não. Nós temos que pegar historicamente o que é a instituição casamento. Né? Ela foi criada para atender uma parte jurídica, para garantir o patrimônio e os bens de uma família. Né? Então, antigamente, casava-se por procuração, por interesse, para expandir território, para unir fortunas. E com o passar dos séculos, né, isso veio modificando. Hoje as pessoas têm a liberdade, né, garantida na Constituição, de escolher com quem vai casar. Então a gente vê que o casamento, ele vem passando por modificações, por mudanças, assim como a sociedade. Lógico que existe os casamentos faraônicos, os casamentos de fachada, existe aí um monte de casamento, mas ele ainda continua sendo a união de pessoas que se amam e que têm o propósito de construir família, de um e o outro se cuidarem, de crescerem junto, de construir algo. Então, nós quando falamos assim, a instituição casamento está falida, não, ela está passando por um processo de modificação. Eu acredito imensamente no amor de 2 pessoas, independente de gênero, né? É o amor. Então eu vejo que o casamento, como nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 695, né? Se o casamento é algo assim prejudicial para a sociedade, né? Então vai dizer que não, que é um progresso, que é uma evolução, né? A união de 2 seres, isso é progresso. E também ele vai dizer na 696, se acabar a instituição família, como que fica? Aí é um retrocesso para a sociedade. Mas nós temos que ver que mesmo a família sendo tão assim avacalhada, como nós vemos em alguns segmentos sociais, mas continua o elo, família, o amor permanece. Mariana, eu sabe o que eu vejo? Porque tem uma coisa, por isso que eu frisei bem, né? Instituição do casamento. Então, o que a gente pode entender? Juridicamente, eu não sou advogado, nem elas aqui, mas assim, a gente entende que é aquela coisa mais oficial, né? Colocar seus nomes juntos lá, daí as leis determinam os direitos de cada um. Antigamente, quase que todos os casamentos do registro civil, né? O casamento civil era com comunhão de bens, hoje em dia quase que já não se aplica mais, praticamente é obrigatório com separação de bens. E tem o casamento religioso também, algumas religiões que o Espiritismo não tem. Mas o que eu vejo que é preocupante, tinha antigamente, não sei se vocês lembram, vocês são mais novas, tinha um quadro de um programa do Jô Soares, que tinha um frei, eu não lembro bem o nome do frei, e daí os casais pretendentes ao casamento o procuravam para marcar a data do casamento, ele fazia algumas perguntas e eles respondiam, e ele dizia que então, ele falava com um certo sotaque lá italiano, espanhol, não sei o que, ele dizia, e eu não caso, porque ele achava que depois casa, separa, então eu não caso. Isso já há umas 2 décadas.
E o que a gente vê hoje é muito do casa separa. As pessoas são, parece que, inconsequentes, isso é opinião minha, são inconsequentes na hora de escolher, não existe mais a fase de namoro, não existe mais a fase de noivado, que eram destinadas para essa finalidade de se conhecer, de procurar compreender a pessoa. Hoje em dia é atração sexual de cara, não existe mais aquelas fases anteriores, e quando há. Então a gente vê, inclusive, eu vejo com bastante compadecimento, pessoas, mães, de 3, 4, 5 filhos, de cada filha de um pai diferente. E ela põe para dentro de casa, normalmente, claro, isso faz parte, infelizmente, de pessoas menos esclarecidas e de uma classe social mais baixa. E aí não vai preconceito nenhum contra isso. Porém, essa desinformação leva a que essas mães, essas mulheres, coloquem dentro de casa até traficante. Ela não conhece, põe lá e depois há o feminicídio e daí toda aquela consternação. Mas isso não é só nas classes baixas, em todas as classes, pelo contrário, as classes privilegiadas também cometem muito esse erro. Hoje em dia, as uniões, mesmo que não sejam oficializadas, elas não duram. 1, 2, 3 anos já estão separados, e é outra, e é a terceira, e é a quarta, então virou bagunça, e daí a família fica esparramada nas melhores condições em que pais e mães assumem responsabilidade de continuar criando, educando os filhos. Esse é o melhor dos mundos, quando não há o abandono total. Então, realmente me preocupa muito a tal da instituição do casamento. É verdade que o número de divórcios, eu vi há pouco tempo, eu não procurei, não resgatei essa informação, mas de que o número de casamentos também tinha aumentado, aí, acho que após pandemia ou durante a pandemia, alguma coisa do tipo. Pode até ser, mas o problema é a durabilidade dessas uniões. Então, nós temos que pensar, nós que somos pais, nós que somos avós, temos que orientar os filhos, tanto do menino, do rapaz, para não estragar a vida dele, porque depois vai ter que sustentar um filho que às vezes ele não tem condições de sustentar nem a si próprio, e mais dela ainda. Nós não podemos permitir que hoje, com tanta precaução que existe do ponto de vista da gravidez, que a menina se deixe levar, se arrastar por qualquer situação, por qualquer atração passageira, sem uma profundidade de sentimento nenhum. E se deixe levar, se unir com um, com o outro, caso não seja oficialmente ou não. Nós temos o dever nós pais somos responsáveis pelo futuro dessas crianças, desses adolescentes e desses futuros adultos, para que eles não caiam nessa enroscada, digamos assim, ok? Isso aí é uma maneira de a gente interpretar, de a gente ver com grande preocupação, porque justamente o que a Mariana falou, a família é a base da sociedade, e nós estamos deixando escapar esse controle. Não é para proibir, para tirar o livre-arbítrio, mas orientação, dizer o que vai acontecer na frente. Está todo mundo lavando as mãos. Os pais lavam as mãos. E a escola não tem obrigação de fazer isso. E quando às vezes colocam de uma maneira errada. Educação sexual precoce para crianças de 4, 5 anos. Fica o nosso alerta, vigilância sobre o que está acontecendo com os nossos filhos e nossos netos. Bem, segunda pergunta aqui para a Andréia. As pessoas que não acreditam em Deus sofrem mais? Por não ter família? Agora entra a minha opinião pessoal também. Acredito que sim. Porque Deus é a causa primária de todas as coisas. Está lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, não é verdade? É tão fácil a gente conseguir ler, mesmo que a gente não seja da orientação ou da religião espírita, né? A gente pode abrir esse material na internet facilmente, então eu posso procurar sobre Deus, posso procurar sobre todas as filosofias que falam sobre Ele, tem tanto material maravilhoso, mas aqui a gente está falando de um espírito que ainda está rebelde, porque não consegue olhar em volta de si, não consegue olhar a partícula do oxigênio que ele próprio respira, ele não consegue olhar o funcionamento dos seus próprios órgãos, ele não consegue, quando faz um furinho no dedo, observar uma gota de sangue do seu próprio corpo e observar na maravilhosa estrutura que é isso tudo, nessa criação perfeita que Deus faz para nós. Se estamos aqui, é porque existe uma inteligência primária. Isso não foi criado à toa.
né? Se existe o ar para respirarmos, se existe a natureza, se existem os alimentos. Como pode alguém abrir uma fruta, cortar um legume, cozinhar um alimento e não pensar na divina providência que está por trás disso? Na minha opinião sincera, isso para mim é a falta de fé, como o seu Wilson falou, né? Não acreditar em Deus, não jogar toda essa maravilha do mundo para um ser super inteligente, bondoso, Pai, que ampara, que cuida de todos nós. E assim, se a gente não tem essa crença, sim, seremos mais infelizes. E estaremos também fadados ao adoecimento, porque o adoecimento mental, moral, vem dessa falta da crença em Deus. Eu acho que é bem importante a gente começar a pensar sobre isso. É a questão número 1 do Livro dos Espíritos, na segunda parte ela diz, né, que Deus é a causa primária de todas as coisas, causa primária. Nada antes existia, ninguém produziu nada, ninguém fez nada. Agora, o que Deus estava fazendo antes? Muita gente pergunta, né? O que Deus estava fazendo antes? E ele já existia? Ele não foi criado, é incriado. É uma questão que nós não temos, a nossa inteligência não permite ainda avançar a esse ponto. Mas eu concordo plenamente com a Andréia. Para mim, essa parte de crença, de fé, não exatamente de religião, mas de religiosidade, ela é fundamental. Não tem como abrir mão disso aí. A minha vida seria um vazio e eu não sei quanta batida de cabeça eu já teria dado se eu não tivesse essa convicção plena da existência de Deus. Que mesmo nas horas difíceis, nas horas amargas, com o apoio da filosofia espírita, nos faz compreender o que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde é que nós iremos. E por falar para onde é que nós iremos, como é conhecer o futuro? Essa é uma boa pergunta, né? É verdade. E para que nós queremos conhecer o futuro? O que nós fazemos hoje vai refletir amanhã. Então, o que plantamos de bem, nós iremos colher lá na frente. Né? Deus nos deu a oportunidade da reencarnação e o esquecimento do passado, justamente para que nós possamos caminhar livre das amarras dos nossos equívocos do passado. E para frente, muitos de nós às vezes temos curiosidade sim de querer saber o que vai acontecer, se vamos ganhar na Mega Sena, quais são os números, né? A gente brinca muito sobre isso. Mas o que isso vai acrescentar na nossa vida? O que isso vai fazer para que nós progredamos, né, um pouco mais rápido? Nada. Então, o futuro, né, tem aquele ditado, a Deus pertence. A cada dia basta o seu mal. Então, nós devemos sim preocuparmos o que nós estamos fazendo hoje. Porque aí sim nós vamos ter uma ideia de que será o futuro. Né? Então, se nós plantamos vento, nós vamos colher tempestade. Né? Nós temos que pensar no nosso futuro com fé, com esperança e saber que Deus é conosco. Diante de todas as dificuldades que passamos, nós estamos sendo amparados. Então, conhecer o futuro é irrelevante. Nós temos que pensar, sim, no futuro, de nos prepararmos para o que vem adiante, mas sem aquela adivinhação, sem querer, né, penetrar num campo que não nos pertence. Nós temos que ser previdentes, sim, de termos escolhas, de nos prepararmos, de estudarmos, de ter uma profissão, de pensar na nossa velhice, de pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, isso sim, mas sem aquela questão de procurar adivinhações do futuro. Da mesma maneira como nós não devemos nos preocupar em conhecer o passado, porque atrapalharia o presente, né? E os espíritos explicam muito bem. Se você foi um sujeito muito bom e tenha sido importante, um imperador, um doutor, um cientista, um grande cientista, laureado, um grande artista, de repente, se você soubesse disso e acreditasse evidentemente nessa informação, isso encheria você de orgulho, encheria o sujeito de orgulho, né? Ele poderia se tornar prepotente, poderia atrapalhar a vida dele. E se ele foi uma pessoa má, que tem uma grande dívida a resgatar, atrapalharia também, porque ele ficaria desencorajado para enfrentar as vicissitudes que teria que fazer, inclusive nesta reencarnação. E o futuro é a mesma coisa, né? Porque se nós soubéssemos de antemão
que vai ser muito bonito, a próxima vida, vamos ser muito felizes, teremos o casamento perfeito, os filhos perfeitos, fortuna, etc, etc, nós pararíamos de trabalhar para conquistar o mérito de merecer isso aí. E o contrário também, se nós soubéssemos que o nosso futuro é negro, como se diz, né? Um futuro obscuro, um futuro de muitas graves dificuldades, nós, de repente, as nossas forças, elas decairiam. A gente pensaria, puxa vida, mas como é que eu vou enfrentar uma doença congênita, por exemplo, que está programada lá para a próxima reencarnação? Uma hipótese, nós estamos falando aqui, né? De antemão, você já sofreria por hoje, antecipadamente, não é isso, André? O que mais sobre esse aspecto aí de conhecimento do futuro, o que você poderia colocar? Tudo isso, e a gente pode pensar também, né, que quando a gente está muito no futuro, como a Mariana trouxe, o senhor também, a gente está desenvolvendo dentro da gente a ansiedade, né? A ansiedade seria o excesso desse pensamento de futuro. Se eu ficar voltando para o passado, então é mais próximo do sentimento de quando eu estou deprimido, né? Eu fico remoendo, fico voltando ao passado, o que eu deveria ter feito e não fiz, enfim. O passado no passado, o presente agora, nesse momento, e o futuro, como a Mariana trouxe, a Deus pertence. Então, se trabalharmos direitinho agora, né, mantendo nossa consciência nesse presente, fazendo o melhor que nós podemos agora, nosso futuro será melhor, será bom, né? E diminuímos a ansiedade. É interessante essa parte do estudo, porque em relação ao passado, os espíritos dizem, você quer saber não o que você foi, mas em par, e não exatamente o que você fez, mas como que você era. Estude o seu caráter, estude o seu temperamento de hoje. A pessoa que é uma pessoa irritadiça e tal, né? ou que critica demais, ou preguiçosa demais, enfim, virtudes e defeitos, e que não há muita explicação de outra fonte, ela teve uma educação normal, que tentou ajudar a consolidar essas virtudes e mesmo assim ela não vai para frente, digamos assim. Então é porque você lá na vida passada já era aquilo. A vida de hoje é a continuação daquela. Embora às vezes com programação de algumas experiências um pouco diferenciadas. Em relação ao futuro, é a mesma coisa, aquilo que a Mariana colocou. Você quer saber o que você vai fazer, como é que vai ser amanhã? Veja o que você está fazendo hoje, como é que você é hoje. Se a fronteira da morte, ela não determina mudanças drásticas no caráter, no temperamento, nos gostos das pessoas. Elas continuarão sendo, tanto no plano espiritual como na próxima reencarnação, com algumas alterações plasmadas, solicitadas, planejadas no planejamento reencarnatório, mas a grosso modo, ela vai continuar na próxima existência do jeito que ela é hoje. Se ela não mudar até na velhice, até a desencarnação, pouca coisa ela vai mudar do lado de lá. Ela vai ver melhor os problemas, o que ela fez de certo, de errado, vai fazer um balanço, vai se encher de boas intenções, mas ela vai ter dificuldade quando chegar aqui. Ela vai ter que colocar em prática aquilo que planejou. As coisas não são milagrosas, não tem jeito. É uma trajetória, né, Andréia e Mariana, normal, sem dar saltos. Da mesma maneira como se diz que a natureza não dá saltos, o espírito também. Raramente aparece um Paulo de Tarso, né, para se transformar da noite para o dia. Beleza, pessoal? Então, até a próxima semana. Jornal Comunicação Espírita. Matéria de capa desta edição. Programa Diálogo Espírita estreia novo quadro. No editorial, o ano da AD Paraná e o de todos nós em revista. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, a reencarnação sob diversos aspectos, parte 2. E ainda, matéria especial sobre a Associação Espírita Educação Fraterna. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde de hoje, nos mandaram a seguinte questão muito instigante.
A homossexualidade vem dos genes, do ambiente social ou do espírito? Em primeiro lugar, o que é que nós temos, né, em relação à nossa carga genética? Vamos definir isso principalmente. Até hoje, que o genoma humano já foi descrito, se comprovou que os fatores epigenéticos, aqueles que cercam a criatura, a sua vivência, às vezes influenciam muito mais profundamente, né, naquilo que define um ser humano do que a própria carga genética. Então, genes já é discutível. Pode ser que a pessoa nasça numa condição de atração pelo sexo oposto e traga isso já dentro da sua própria formulação física. Descobriu-se alguma diferença no exame de tomografia de cérebros entre pessoas homossexuais e heterossexuais, em que homossexuais masculinos tinham determinados fatores ligados ao sistema límbico mais parecidos com os femininos. Então, é possível que haja uma diferenciação até na própria formação do corpo físico. Entretanto, o que forma o corpo físico? O perispírito, corpo do espírito. Então, a carga espiritual, na visão espírita, é que determina a formação do corpo físico. Se ele traz, de alguma forma, né, uma inclinação física, já na própria composição e direcionamento hormonal, depois do desenvolvimento da criatura, que o leve à homossexualidade, isso estava, com certeza, então, na sua carga espiritual, na formulação do perispírito e na sua influência sobre o corpo físico. É indiscutível que nós renascemos e o nosso ambiente, a educação que recebemos, direcionam muitas das nossas condutas, mas também o ambiente social é determinado pelas nossas necessidades evolutivas, por aqueles a quem estamos ligados em necessidade reencarnatória e pelas experiências por que precisamos passar. Resumindo, então, nenhum fator externo pode ser inteiramente responsável pela escolha sexual de uma criatura, pelo gênero a que ela pertença e quando eventualmente seu sexo biológico não combina com a forma como ela se sente e com o gênero que ela escolhe ter. O que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? Muito pouco. Em primeiro lugar, temos que relembrar de forma geral que nós somos espíritos, não somos homens nem mulheres. Reencarnamos nas nossas diversas experiências evolutivas, ora num corpo masculino, com a carga própria do corpo masculino, ora num corpo feminino. Às vezes temos até lembranças de reencarnações em que fomos, por exemplo, eu reencarnei num corpo masculino, outras pessoas lembram homens que foram mulheres. Isso não lhes traz qualquer tipo de inclinação diferente ou perturbação de qualquer espécie. O que explica, então, a homossexualidade? Nós sabemos que o espírito traz em si determinadas energias que ele construiu ao longo do tempo. Reencarnar num corpo físico, diferente do seu gênero, para esse espírito que escolheu ou que aceitou esse tipo de existência, é um desafio de construção. Todos nós renascemos para aprender, para evoluir, para amar. Quanto ao comportamento alheio, não nos cabe julgar, aprovar ou desaprovar. Temos que respeitar todas as escolhas feitas pelo livre-arbítrio humano. Desaconselhamos a promiscuidade, a falta de responsabilidade na conduta pessoal, quando leve à troca de energias da alma, porque sexo também é troca de energias da alma, não apenas físicas, por acaso, em aventuras ou em ambientes que não aconselhem. Quando há uma união afetiva entre duas pessoas, um comprometimento, um apoio mútuo, seja qual for o sexo físico daquelas pessoas, só nos cabe respeitar, acatar aquela escolha, e se conseguem formar uma família vencendo o desafio da sua própria vida, ter filhos adotados que sejam, e serem elementos como tantos que conhecemos são, como todos nós, dignos de respeito e acatamento, o que nós podemos dizer sobre as escolhas pessoais deles? Nos cabe julgar? Longe de nós. Muito mais respeitável um casamento homossexual entre duas pessoas que se respeitam, que se amam, que se comprometem entre si, que formam uma família, contribuindo para a sociedade, do que tantas uniões que se mantêm apenas por interesses financeiros ou atrações passageiras entre elementos heterossexuais. Para mim, pessoalmente, o que importa é que haja amor, amor verdadeiro, comprometimento afetivo e
dedicação um ao outro. Muita paz. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adepr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Olá, amigos! Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, nós iremos ver o capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem dizer o seguinte: sedes perfeitos. Então, quando nós lemos esse capítulo, nós logo imaginamos como que nós seremos perfeitos se nós sabemos que perfeição é só Deus, mas é a perfeição relativa. E nós iremos encontrar lá no item 10 um conselho das instruções dos Espíritos de um mentor espiritual que vem dizendo o seguinte, que nós nos encontramos no mundo e nós fazemos parte desse mundo e que não é fazendo orações, prece o dia inteiro que nós iremos atingir a perfeição que nós queremos, que nós iremos ter uma vida mística, uma vida transcendental só orando, que nós devemos sim utilizar a prece para estarmos em conexão com Deus, nosso Pai. Mas nós também temos que conviver com aqueles que caminham conosco, mesmo que esses são bem diferentes de nós, com costumes e práticas que nós já passamos, que nós já não praticamos mais porque compreendemos a nossa missão na Terra, já compreendemos quem somos e por que estamos na Terra, né? O quem somos, o que é a vida. Mas esses irmãos que caminham conosco são lições vivas para que nós possamos aprender a respeito da caridade, a respeito do amor incondicional que nós devemos aprender, assim como Deus nos ama incondicionalmente. Então, quando nós tivermos um olhar para os nossos irmãos, que ele seja puro, que não passe nenhuma mecha de julgamento, porque nós não devemos julgar, porque todos nós estamos aqui para progredir e nós devemos sim caminharmos com os que são diferentes, com respeito, com compaixão e dignidade. Todos nós vivemos no mundo, nós não precisamos adquirir todos os vícios no mundo, mas nós devemos sim compartilhar, conviver, confraternizar. Às vezes deixamos de ir numa confraternização de família porque naquele momento terá alguém que irá usar de uma bebida ou de um alimento que nós não gostamos. Mas nós que não gostamos. Nós vamos sim nos confraternizar, nós não precisamos acompanhar. Estamos ali alegres, curtindo o momento, aproveitando a oportunidade de conviver. O homem no mundo está no mundo para evoluir, para aprender. Então fica aqui o nosso abraço, nosso sincero, né, conhecimento, o nosso sincero desejo que cada um de nós consigamos ter o conhecimento, a prática e o amor, a caridade.